Amém, queridos. Hoje eu vou terminar as disciplinas da espiritualidade. Como eu falei, esse ano para mim tem sido um ano diferente. Um ano em que eu realmente coloquei no coração que eu queria que esse ano fosse diferente de todos os demais anos. Que a gente pega e chega no final dele e olha para trás e fala que porcaria de ano que eu tive, no aspecto em que eu não orei, eu não busquei, eu não jejuei, eu não gastei tempo na presença de Deus, eu não investi tempo na presença de Deus, e não tive meu tempo de devocional, e esse ano, graças a Deus, tem sido um ano bem diferente. E eu e minha esposa, a gente tem tido a graça de experimentar isso, e a gente tem visto Deus fazer coisas na nossa vida que é fruto e resultado disso, sabe? Então, a gente não busca Deus procurando, eu pelo menos não sou assim, eu não busco a Deus procurando bênçãos financeiras e coisas desse tipo. Eu busco a Deus porque eu quero ser cheio dele. Quero ser cheio de Deus, porque eu sei que ser cheio de Deus, todas as demais coisas são uma consequência justamente de buscá-lo, de tê-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? É muito claro, isso é uma promessa da palavra. Então, eu não busco porque eu espero receber coisas, eu busco por causa dele. E eu sei que junto a isso existe uma promessa de que as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Quem crê nisso? Amém? Então é isso. Essa semana eu fiz uma meditação também lá no meu Instagram, porque agora eu virei influencer. E a respeito lá de Provérbios 6, né? E vale a pena, queridos, vocês lerem Provérbios 6. Especialmente, eu acho que é o versículos 3 a 10, se eu não me engano, ali, que fala a respeito dessa questão da preguiça e da procrastinação, que está muito ligado à questão da pobreza. Alguém até levantou um questionamento ali, discordando com aquilo que eu havia falado, como se tivesse denotado de alguma forma que eu estava dizendo, então, que se você não é rico, então significa que você é um preguiçoso. Então, a realidade é que muita gente trabalha, se esforça e nunca fica rico. Como é a realidade, talvez, de 99% das pessoas trabalham e não enriquecem, não ficam ricos. E tem gente que literalmente é um preguiçoso e nasceu em berço de ouro e é rico já desde nascença, né? Então, eu não sei qual que é a dificuldade das pessoas em compreender que pobre é uma coisa e rico é outra coisa. Mas entre o pobre e o rico existe um meio termo, não existe? Existe, certo? Então, eu estava explicando para a pessoa que entre o pobre e o rico existe uma distância. Então, assim, eu acho que ninguém quer ser pobre. Amém? Pobre é uma coisa. Deus nos chamou para sermos pobres, passarmos necessidades, fome, não ter o que vestir, não ter onde morar. Isso é pobreza. Então, eu estava explicando para a pessoa que não é de riqueza que eu estou falando. Porque o antônimo de pobreza não é necessariamente riqueza. O antônimo de pobreza é não ser pobre. Ok? É você ter realmente aonde morar, o que comer, o que vestir. Isso para mim é uma outra coisa. Então, que a preguiça, a vagabundagem, a protelar as coisas, ser uma pessoa que sempre deixa as coisas de última hora, né? Não gosta de fazer as coisas, se esforçar para alcançar as coisas, o resultado disso é uma vida de pobreza, de não realização dos projetos, dos sonhos. Porque assim, você não realiza nada se você não se coçar e correr atrás das coisas. Certo? É necessário se esforçar para alcançar as coisas. E em relação a Deus, é a mesma coisa. O resultado da pobreza espiritual em nossas vidas também é resultado da preguiça de buscar a Deus, da preguiça de orar, da preguiça de ler a Bíblia, da preguiça de servir a Deus.
Então nós tínhamos vendo, na primeira parte, as disciplinas que dizem respeito às questões internas, né? Que aí a gente falou de meditação, falamos de oração, falamos de jejum e falamos de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Essas 4 coisas que enriquecem o nosso espírito, o homem interior ou a mulher interior. Depois nós vimos a questão das disciplinas exteriores, que é aquela questão ligada à solitude, aprender a ter esse tempo de solitude na presença de Deus. Queridos, um dia não vai estar a esposa do lado, não vai estar o marido do lado, não vai estar o pai, não vai estar a mãe, não vai estar os filhos, não vai ter amigo, não vai ter ninguém. E a Bíblia fala que cada um de nós vai comparecer diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Individualmente. Nós estaremos lá. E eu terei que prestar contas da minha vida, daquilo que eu fiz da minha vida, e especialmente da minha relação com Deus. O que eu fiz com a minha relação com Deus? Eu gosto muito de um Provérbios que fala: jovem, faça o que você quiser na tua juventude, aproveite a tua vida, faça tudo o que te der na cabeça. Mas ele termina dizendo assim: saiba, porém, que de tudo o que você fizer, você terá que prestar contas para o teu Criador. Não é interessante isso? Que o ser humano, ele pensa que pode fazer o que quiser da vida. Não pode. Não pode. Ele pode fazer, faz o que quiser, mas um dia terá que prestar contas para Deus daquilo que fez com a sua vida. Então a vida é um presente de Deus, mas não para a gente fazer o que a gente quiser. A vida é um presente para que a gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça. E é interessante que todo o livro de Provérbios ele gira em torno disso, de você viver segundo os conselhos de Deus. E aquilo que acontece na vida do indivíduo que não escuta Deus, que vive por si mesmo, que não ouve aquilo que Deus dá como direção para a sua vida, como diretriz para a sua vida. E aí ele vai falar de tudo, desde a questão envolvida a nossa sexualidade, a questão do trabalho. Não é interessante isso? Porque ele coloca essa questão de que a preguiça, né, é um pecado e que resulta justamente numa pobreza, numa miséria. E aí essa miséria não é financeiramente falando apenas, é em tudo, até na relação com Deus, no nosso viver, né? No casamento, em qualquer coisa, querido. Se nós não vencermos a preguiça, vai ser mais um ano que vamos terminar o ano e olhar para trás e mais um ano perdido na nossa vida. Amém? E tem gente aqui que não tem mais muito tempo, certo? Tem uns ainda aí que tem bastante tempo, aí acha que tem bastante tempo. Eu queria ter meus 18 anos de novo, para fazer tudo de novo, as coisas que eu fiz para Deus. Queria ter mais 100 anos de vida para viver para Deus. Aí quando eu vejo jovens, queridos, que literalmente dão as costas para o seu chamado, para o que Deus tem para fazer na sua vida, isso me entristece muito. Nós falamos sobre simplicidade também, né? Essa questão de você não ser movido por aquilo que a propaganda planta no teu coração, essa insatisfação diária que nós temos, sempre estando em busca de preencher esse vazio que a propaganda, né, que o consumismo gera em nossas vidas. Nós falamos sobre essa questão do servir também, que nós temos que servir o outro, e falamos sobre submissão, submeter-se ao outro, especialmente no quesito a questão do casamento, porque a gente sempre, né, especialmente os homens, gostam muito da parte que diz: mulheres sejam submissas a seus maridos, né? Gostam. E eu já senti o pessoal precisa depois aí, amor, marca aí na agenda aí, ó. E esquece que o marido também foi chamado para servir a esposa, ambos servindo um ao outro. Acho que eu nunca falei na minha vida, dentro desses 25 anos de casado, nunca falei para minha esposa assim: seja submissa a mim. Nunca falei. Falei? Dá um medinho nessas horas. Vai que ela faz assim, né? Mas nunca precisei falar isso para minha esposa, né? Nunca.
nunca teve isso. Sempre foi uma vida de servir um ao outro. Tenho prazer em servir a minha esposa. Vice-versa também. Amém, queridos? E hoje, então, eu quero falar sobre as disciplinas associadas. São mais 4 disciplinas. E sempre que você tem que ter em foco o seguinte, que tudo isso daqui que eu estou falando visa uma coisa, que o ano de 2023 seja um ano de crescimento na tua vida. Que você busque isso para a tua vida, para que esse ano seja um ano cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Cara, quando eu leio as Escrituras dizendo que as pessoas colocavam as pessoas para que quando os apóstolos passassem, a sombra dos apóstolos curassem as pessoas. Vocês acham que esse poder era só para aquela geração? Vocês já viram isso? As pessoas eram deixadas assim, quando eles passavam, a sombra daqueles homens, não é nem de Jesus, queridos, era a sombra daqueles homens. Aqueles homens eram tão cheios do poder de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo na vida deles, que até a sombra deles era cheia do Espírito Santo. Maluco isso, né? Em Atos vai falar que eles pegavam peças de roupa do apóstolo Paulo e era levada essa peça para uma pessoa doente, e a pessoa, quando pegava na peça de roupa de Paulo, a pessoa era curada. Acho que hoje em dia está em risco a gente mandar uma peça, a pessoa ficar endemoniada. A gente levar uma legião para a pessoa assim, né? Por causa da falta de consagração, de santificação, de busca, de cuidado. Tem sido muito bom, eu e minha esposa temos tirado esse tempo de devocional juntos, né? A gente sempre teve o devocional individual, mas juntos fazia tempo que a gente não fazia. E como é importante isso, cara, o quanto isso começa a te curar de tanta coisa, de tantos vícios, até mesmo de pecados na tua vida, que estão ali, sabe, alienados. A gente está acostumado, a gente abraça, acorda, caminha com ele todo dia, e de repente as Escrituras por si mesmo, elas começam a trabalhar no teu espírito e conduzir na tua vida uma vida de mais santificação. Alguém me perguntou essa semana a respeito da santificação, né? E o apóstolo Paulo falando, né, a respeito da questão da sexualidade, né? Eu fico pensando no apóstolo Paulo vivendo nos dias de hoje, né, cara? Imagine se há 2000 anos atrás ele já tratava essas questões da imoralidade sexual, né? Imagine hoje o apóstolo Paulo nos dias de hoje. O apóstolo Paulo acho que nunca ia sonhar que a igreja, né, ia estar vivenciando talvez tempos como nós estamos vivendo hoje, no mundo todo, né? A degradação moral chegou a um nível que a gente nem sabe mais como pregar o evangelho direito para as pessoas, porque quando você vai falar de pecado, pelo menos na minha geração, isso há 30 e poucos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, quando a gente ia pregar o evangelho, as pessoas sabiam o que era pecado. Então você falava do pecado, de arrepender-se do pecado, a pessoa tinha convicção de pecado porque ela sabia o que era pecado. Hoje em dia é complicado, porque o que é pecado? Se não há mais nem concepção do que é homem e do que é mulher, quem dirá da sexualidade? Então, o que você vai tratar como imoral no quesito pecaminoso, no quesito sexual hoje? É complicado. Então, porque é uma geração que está com uma mentalidade, até mesmo em relação à sexualidade, de entender que certas coisas não fazem mais parte para hoje, né? Então, eu estou falando disso, não é nem de gente de fora, de gente de dentro da igreja, olhando para as Escrituras e dizendo que as questões da sexualidade diziam respeito àquele contexto histórico, mas não se aplicam mais ao contexto histórico de hoje.
Gente que realmente tem entendido que sexo antes do casamento não é pecado, e por aí vai, né? Por aí vai. Então, o primeiro, que também é uma coisa que entra em contraste com aquilo que nós temos hoje, diz respeito à questão da confissão. Essa é uma disciplina necessária. Você precisa ter alguém para quem você confessa pecados. E que não é Deus. Deus também, obviamente. Mas precisa ter alguém para quem você confessa pecados. Um amigo. Ou, no caso, uma mulher para uma amiga. Amém? Nada de homem casado, né, confessar pecados para mulheres solteiras. Ou casadas que sejam. Né? Homem confessa pecado para homem. Mulher confessa pecado para mulher. É necessário. Olha lá o que Tiago 5,16, fala. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é interessante Tiago ligando essa questão da confissão com duas coisas, pelo menos aqui ele liga. A primeira, ele liga a confissão com cura. E a segunda coisa é que ele fala que a oração do irmão que vai orar pela tua vida tem poder sobre a tua vida. Quando você se submete a ele no momento de confissão. Olha que coisa poderosa. Quantas vezes uma pessoa está ali, prestes a cometer um pecado, ele chega para um irmão e fala assim: irmão, olha, eu estou tendo essa inclinação na minha vida, eu preciso que você ore por mim. Então, só nesse ato de confessar essa questão que está ali, sendo tentado, ele recebe uma oração e aquilo ali o ajuda, então, a vencer aquele momento, né? Ou então passou por algum tipo de pecado, se vê preso a um tipo de pecado, mas não tem para quem confessar. E aí aquilo vai se alimentando, se retroalimentando dentro dele o tempo todo, até que isso vira um vício, até que isso vira um cinismo, e aquilo te destrói, aquilo te mata, aquilo te afasta da presença de Deus. Certo? Então, ter alguém para quem confessar pecados, queridos, é necessário. É necessário. Certo? Obviamente que você tem que ser sábio nessa escolha, né? Não vai escolher a pessoa mais fuxiqueira da igreja para você confessar pecados. Inclusive, hoje em dia, você não encontra mais esse ambiente da confissão, que é um fruto justamente da fofoca. Eu acho muito legal em relação à Igreja Católica essa questão, né? Eu tinha um amigo que na adolescência ele ia na igreja confessar para o padre. Então ele entrava na igreja e eu ficava lá fora, esperando ele ter um tempo lá com o padre. Depois ele ficava ali fazendo as suas orações e ele saía, né? Eu nasci num berço evangélico e ele era católico de berço. E eu acho interessante essa questão, porque uma coisa que é interessante na Igreja Católica, obviamente que ali é direcionado apenas para o padre, né? Não é uma coisa do sacerdócio universal, mas é específico do sacerdócio do padre. Mas é interessante porque vocês já viram um padre saindo contando para a igreja inteira o que tinha acontecido no confessionário? Não, né? Certo? Então, o que acontecia ali dentro, aquilo era confessado, era dado então um direcionamento em relação às orações, e aqueles pecados estavam perdoados. Esse era o processo da confissão. A confissão, ela começou a morrer na igreja porque em algum momento alguém achou que podia compartilhar para a igreja toda um pecado que havia sido confessado, né? Uma das coisas que eu sempre achei assim uma aberração
em muitas denominações evangélicas é essa questão da exposição de uma pessoa lá na frente, dizendo e apontando o pecado que ela cometeu. Geralmente, somente um pecado é exposto, né? Você nunca viu uma pessoa sendo exposta por causa de mentiu, ou porque quase teve uma congestão de tanto comer, né? Ou porque se embriagou, ou porque mentiu, ou porque falou mal de alguém. É interessante que lá em Provérbios ele fala, né, que Deus tem coisas que ele não gosta, mas tem uma coisa que ele odeia, né? E a coisa que Deus odeia ali em Provérbios falando é a pessoa que causa intriga dentro da igreja. Então tem níveis de pecado para Deus, e tem certos pecados que Deus odeia, e dentre eles está essa questão de quem coloca um irmão contra o outro. Então a gente tem que também observar isso quando a gente está nas nossas conversas, quando a gente fala das pessoas, né? Isso é um hábito maldito, demoníaco, que muitas vezes a gente comete. Então, de algum momento, alguém acha, né, que podia pegar e expor o pecado humano, né? E alguém me perguntou há um tempo atrás isso. Falei, Pipe, o que você acha dessa exposição que muitas vezes algumas igrejas faz de expor a pessoa lá na frente, dizer o pecado que ela cometeu, né, que é só um pecado que é exposto, todos os outros não são expostos. Eu respondi, eu acho uma ideia interessante, desde que, né, atrás dessa pessoa, ou do lado que seja, tenha uma fila com toda a igreja, né, e todo mundo vai ter que confessar o seu pecado diante de todo mundo, o pecado da semana. Né? Pensou que interessante, todo domingo aqui, para o louvor, né, que está todo mundo já meio quebrantado, né? E agora, mas tem que confessar de verdade, né? Não é para confessar só, dei uma dedada na quina da cama e xinguei, né? Esse tipo de pecadinho aí, Deus nem releva, tá? É uma das coisas cabeludas, né? Certo? Então, falei, se fosse desse jeito eu concordaria. Como não é, então, né, não tem porquê, certo? Todo o pecado diz respeito à relação da pessoa com Deus e aquelas pessoas que estão envolvidas com aquilo que aconteceu. Aí eu acho interessante. Então, nós tínhamos um hábito, por exemplo, se eu sei que uma pessoa falou mal de uma outra pessoa, o que eu fazia? Eu chamava para tomar um cafezinho, eu falava, vem cá, irmão. Sentava os dois e falava assim, olha, você falou mal dessa pessoa, né? E aí as coisas se resolviam ali. E isso é interessante fazer, mas ali, né? Não era para espalhar para a igreja inteira. Então, essa necessidade. E olha aqui, João 20, 23 fala assim, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha que coisa interessante. Então, o crente, eu e você, no ato da confissão, você tem a autoridade em Cristo Jesus de distribuir essa graça do perdão. E quando o irmão confessa, se ele confessa, isso já denota nele um arrependimento daquilo que ele cometeu. E então você pode dizer, colocar a mão sobre ele e dizer, você está perdoado. É lindo isso, cara. Você está perdoado. Você está perdoado. Alguém tem problema de ser perdoado aqui? É bom ser perdoado? Não é bom? Quando você faz aquela burrada e você é perdoado, você recebe o perdão na sua vida. Isso é tão maravilhoso. Isso que é lindo na fé cristã. Essa questão de você ser perdoado e ao mesmo tempo você também poder perdoar as pessoas. Não existe vida, queridos, nesse mundo sem perdão. O perdão talvez seja a força mais poderosa neste mundo. Eu diria até que talvez o perdão seja mais poderoso do que o amor.
Porque tem gente que diz que ama, mas não perdoa, né? Então é complicado. Então, ou no caso, o perdão é a maior manifestação de amor que pode existir em cada um de nós. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, se fizer isso comigo eu não perdoo, comigo só pisa na bola uma vez, nunca mais pisa na bola. Eu fico pensando assim, poxa, se Deus aplicasse isso na nossa vida, né? Esse princípio. Se Deus falasse para mim assim, olha, Pipe, pisou na bola comigo uma vez só. Sobrava alguém? Meu Deus, se eu fosse aplicar isso na minha vida com gente que pisa na bola comigo, que são vocês mesmo que estão sentados aí, só raça de víboras. Né? Se eu fosse aplicar, né, isso, pisou na bola uma vez, então esqueça a fé cristã, vai fazer outra coisa da vida. Vai se isolar lá no Alasca, né? Tem um programa bom lá no Alasca, lá, que recruta pessoas para viver lá no meio do Alasca, para se lascar o resto da vida mesmo. Lá, né? Então, confissão, meus queridos. Confissão. Eu tenho as pessoas para quem eu confesso. Tenho a minha esposa também. E tem pessoas às quais eu confesso os meus pecados. Não são muitos. É raros. A segunda disciplina, queridos, diz respeito à questão da adoração. Quando Jesus é tentado lá no deserto, lá em Mateus 4:10, Satanás pede para que ele se prostre diante dele e o adore. Jesus responde uma coisa interessante, ele fala assim, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O ser humano tem uma necessidade de adoração. A gente tem dentro de nós fomos criados com esse instinto da adoração. É aquela coisa, se a gente não adorar a Deus, a gente vai adorar outra coisa. A gente vai adorar uma árvore, a gente vai adorar uma pedra, a gente vai adorar uma pessoa, a gente vai adorar música, a gente vai adorar o trabalho, a gente vai adorar animais. E por aí segue. A gente presta culto a alguma coisa. Ou até mesmo a nós mesmos. Né? A pessoa narcisista tem essa dificuldade, né? É interessante que quando a gente falava narcisista há 30 anos atrás, a gente falava de uma pessoa que gostava de se olhar no espelho, né? Então a gente falava, esse cara é narcisista, gosta de se contemplar, né? Hoje a gente entende que narcisismo é um distúrbio, né? Distúrbio a patologia. Minha esposa está me corrigindo lá. É uma patologia. A pessoa tem dificuldade de ver os seus erros, né? De compreender que erra, acha que nunca erra. Né? Conhece gente assim? Marido, esposa, que nunca está errado. Depois que a Kátia começou a estudar psicologia, às vezes a gente conversa sobre essas patologias, né? É interessante, né? Porque, cara, você começa a pensar assim, cara, eu acho que aquele cara lá é narcisista. Né? Aquele cara eu acho que é narcisista. Você começa a perceber algumas coisas, assim, pessoas que estão aqui hoje, né? Que têm características narcisistas. Então, essa questão do prestar culto a Deus é uma necessidade do ser humano. Né? E faz parte do crescimento espiritual você prestar culto a Deus. Você cresce, você enriquece com isso. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade de cultuar a Deus por meio da música. Né? Então, coloca lá um louvor de manhã e adora a Deus por meio da música. Né? Eu sou assim. Né? Eu escuto música o tempo todo. Né? Eu estou sentado no escritório, o meu som está ligado o tempo todo. Se eu saio fazer caminhada, eu levo um fone de ouvido, né? E vou ouvindo música. Se eu estou no carro, vou ouvindo música. Né? A pior viagem da minha vida foi um dia que eu tive que viajar para Foz do Iguaçu e não tinha som no carro. Eu viajei 9 horas, ida e volta, sem música. Aquele dia foi complicado. Né?
Mas eu me alimento de música. A música, para mim, é o alimento da minha alma. Eu vi esses dias, eu acho que foi o Leandro Carnal falando a respeito disso, dessa questão de que todo mundo tinha que estudar música, aprender a tocar algum instrumento, porque a música é a única coisa que você trabalha os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Ele gera isso, e ajuda também a eliminar um monte de doença no cérebro, ok? Então, quem quer pegar umas aulas aí, eu te ajudo a você não ter Alzheimer, quando ficar velho. Mas é bom, é muito bom você estudar música. Então a música, ela tem esse elemento, na vida da gente. Mas não somente música, a questão também de você aprender a contemplar as coisas, a ver as coisas, olhar para a natureza também, aprender com a natureza, olhar e adorar a Deus por meio da natureza. Você ir para uma praia, a gente mora tão perto aqui, se bem que agora desmoronou tudo, ali está complicado com a desgraça ali para passar, né? Mas ir para a praia, entendeu? Pisar na areia. Não sei, eu acho que há algo místico no mar, algo mágico. Não é Iemanjá, é outra coisa. Não é a Iemanjá, não é o Aquaman, não é isso aí. Mas realmente, eu não sei como é que funciona com vocês, mas eu, só de pisar na areia e olhar para o oceano, eu tenho uma experiência mística. Verdade. Primeiro, eu acho que a primeira experiência que eu tenho com o mar é esse sentimento de pequenez, de que a gente não é nada, de que a gente é pequeno. Então, como funciona para você essa questão no dia a dia? Tem momentos de adoração diária com Deus? Um momento que você para só para adorar? Todos os dias? Ou não? Como eu falei, a gente vai prestar um culto durante o dia. Algum culto nós vamos prestar. Se não for a Deus, a gente vai prestar um culto a nós mesmos, ao nosso hedonismo, ao nosso egocentrismo. A alguém nós vamos prestar um culto. Nós vamos ter uma dedicação a alguém e que não é a Deus durante o dia, se nós não prestarmos culto a Deus todos os dias. Eu não estou dizendo para você necessariamente ter que ficar ali 5, 6 horas fazendo música, adorando a Deus. Não é disso, mas tem que ter um tempo diário para que você se dedique a Deus, porque nós fomos criados com essa finalidade. E volto a falar, a disciplina na nossa vida era uma necessidade. Era uma necessidade para que haja crescimento na nossa vida. Amém? Olha só, os apóstolos presos lá em Atos 15, 25, os caras estão na cadeia, presos. Você pode pensar assim, vou adorar a Deus quando estou na igreja. Agora na cadeia é sacanagem. Estou aqui me lascando por causa do Evangelho e vou adorar a Deus. Olha o que acontece. Por volta da meia-noite, dentro da cadeia, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Olha que coisa linda. Aonde eles estavam? Eles estavam adorando a Deus. Podia estar na cadeia, podia estar na rua, no ônibus, aonde for. Tenha o seu tempo com Deus, querido. Está no trânsito, coloca um CD de louvor diante do trono ali. Tem um momento de louvor. Vai fazer uma caminhada, leva um fone de ouvido. Adore a Deus. Acorda de manhã, coloca uma música ali, deixa ali. Se você não é músico, coloque alguma coisa ali, escute alguma coisa. 41 salmos nos ordenam, cantem ao Senhor. Nós temos 150 salmos.
praticamente 1/3 dos salmos fala para a gente cantar para Deus. A adoração é muito mais do que simplesmente prestar um culto ao Senhor. Ela também tem uma função em nossas vidas. A vida de adoração traz sobre nós transformações como, primeiro, traz a praxis do em tudo dai graças. Olha que lindo isso. A prática do em tudo dai graças é quando você adora a Deus, porque assim, está faltando tudo, está passando por necessidade, está passando por frio, nudez, tudo mais, e ainda assim eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. Isso significa que em tudo eu dou graças. Então a prática do em tudo dai graças é quando a gente adora a Deus, por tudo. Você pensou em adorar a Deus por causa de uma doença? Deus, eu te louvo. Eu te louvo, porque eu sei que você pode me curar. Mas se o Senhor não me curar, eu também te louvarei. Amém? Se está chovendo, a gente adora a Deus. Se tem sol, a gente adora a Deus. Se nós estamos com os celeiros cheios, nós adoramos a Deus. Se nós estamos passando fome, nós adoramos a Deus. Se nós estamos com a saúde 100%, nós adoramos a Deus. Se nós estamos doentes, nós adoramos a Deus. A segunda coisa que a adoração, ela traz a praxis da dependência e confiança num Deus que está vivo e presente em nossas vidas. Adorar é depender. Porque quando você adora, você está dizendo para Deus que Deus é soberano, que Ele é Deus, que Ele te ama, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele está cuidando de você, que Ele está em tudo em suas mãos, na minha e na tua vida. A terceira coisa é que ela traz edificação, porque Paulo, ele cita 2 vezes, ligando a questão da adoração com a questão da edificação. Lá em Colossenses 3,16, ele fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E aí ele fala: e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Teve uma época que a Gólgota, nós tínhamos uma Gólgota em Blumenau, e nós tivemos uma dificuldade com o líder que estava lá na época. O Christopher era líder lá, o Christopher veio embora por questões de saúde e ficou uma pessoa lá cuidando. E essa pessoa marcou uma reunião comigo, veio até Curitiba, e a pessoa falou assim que ela não queria mais que tivesse música na igreja, porque ela entendia que música atrapalhava o culto. Que as pessoas não podiam ir para a igreja por causa da música, as pessoas tinham que ir por causa da palavra. É interessante que em nenhum lugar das Escrituras diz isso. Em nenhum lugar das Escrituras diz que o momento mais importante do culto é esse. O momento da palavra. Alguém sabe? Em qual lugar das Escrituras está escrito assim: o momento mais importante do culto é o momento da pregação da palavra? Já viram esse texto na Bíblia? Eu não conheço. Eu não conheço. Para mim, o momento mais importante da igreja, do culto, é a hora de tomar o cafezinho, que é a hora que eu estou com vocês ali falando mal dos outros. O momento mais importante do culto, para mim, é a hora que a gente está desmontando as coisas, guardando as coisas. O momento mais importante é a hora que eu estou orando com alguém. O momento mais importante é a hora do louvor. O momento mais importante é a hora da palavra. O momento mais importante é a hora de servir. Para mim, todo é o momento mais importante, porque é o momento que eu estou fazendo as coisas para Deus e para vocês, e para o meu próximo. Amém? Então, Paulo fala isso. Ele fala: olha, tem que ter cântico no meio de vocês, tem que ter adoração. A igreja ela se reúne para isso também. Então, o momento mais importante, não existe um momento mais importante. Todo culto é importante.
É importante que haja cânticos espirituais, hinos. Daí eu perguntei para ele, mas o que eu faço com esses textos bíblicos, então? Joga fora? Rasga e joga fora da Bíblia? A moral da história é que ele aplicou isso na Gólgota, e a Gólgota acabou. Lá em Blumenau. Que Deus cobre isso dele em nome de Jesus. Falei brincando, mas é verdade. Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só, entre vós tem que ter isso, tem que ter cântico, tem que ter celebração, tem que ter adoração. Paulo está falando isso. Isso é edificante, é para edificação da igreja. Eu vim de uma igreja a qual o louvor, para mim, na minha concepção, a forma como era conduzido o louvor, era somente uma encheção de linguiça. Era um momento assim do culto que era para ter, vamos colocar 3 musiquinhas aí para encher linguiça e acabou. Para mim era essa forma como era feito o louvor. Sem falar que músico de igreja, geralmente, olha, é o bicho mais relaxado com as coisas de Deus, é um músico em igreja. É o cara que aprende 3 acordes e acha que é mais do que suficiente, e louvor sempre é visto como uma coisa assim, sabe? Feita de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí, eu tive a graça de quando me convertiu, meu Deus do céu, está difícil. Quando eu me converti, eu tive a graça de pegar uma geração ali que começou a entender que música, louvor em igreja era uma coisa diferente. Então, nos anos 90 ali veio toda uma revolução na música cristã brasileira. Então, já havia uma outra cultura que estava nascendo ali. Então, a gente pensou já em comprar equipamento. Então, lá nessa antiga igreja, a gente atravessou a ponte, foi no Paraguai, comprou cubo de guitarra, os microfones melhores, as guitarras importadas, porque antigamente era um terror, era horrível, porque era para Deus. Entende? Era para Deus. Então, para Deus, qualquer coisa, tá bom, porque Deus olha o coração. Entendeu? Então, se Deus olha o coração, para quê? Para que fazer uma coisa com excelência? O que importa é o teu coração. Se a guitarra está desafinada, o cara que está cantando está desafinado, se a coisa está sendo feita de modo porco, é para Deus. E Deus olha o coração. Olha o coração. Uma vez me perguntaram isso. Pipe, chegar uma irmã desafinada lá na igreja, na tua igreja, e ela querer cantar para Deus lá na frente, você deixa? Eu nem esperei ele terminar. Falei, não, está amarrado em nome de Jesus. Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, com essa proposta. Falei, não, nunca, jamais. Não, mas se ela quer cantar, Deus não olha o coração? Sim, se Deus olha o coração, ela pode cantar desafinado na casa dela. Não é para Deus que ela vai cantar? Então, Deus e ela pode, mas na igreja ela não vai cantar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem sentido isso. Não tem sentido algum. Certo? Então, tratava essa questão do louvor dessa maneira porca, relaxada, E eu sempre entendi, queridos, olha, que para Deus, querido, é para Deus, aí então que a coisa tem que ser feita com excelência. A Bíblia fala, maldito aquele que faz as coisas do Senhor de modo relaxado, porco, de qualquer jeito. Amém? Amém? Por isso que a Gólgota sempre foi vista de uma maneira diferente em relação ao ministério de louvor, em relação ao ministério da palavra, em relação aos ministérios. Por quê? Ou faz excelente ou não faz nada. Teve uma vez que a Gólgota ficou meses sem ministério de louvor. Eu acabei com o ministério de louvor.
porque a galera estava fazendo as coisas de uma maneira muito porca e relaxada. Eu falei, ó, acabou. Acabou. Ficou meses sem louvor na igreja. Eu acho que ficou só eu, que era perfeito, tocando violão. Acho que ficou só eu e mais uma pessoa lá no louvor lá. O resto dos pecadores ficaram tudo de banco, né? Então, afastei todo mundo. Todo mundo, ó. Vamos se aquietar aí. Senão uma hora eu oro e Deus desce fogo do céu e mata vocês, suas pragas. Então, por que isso? Porque, de alguma forma, eu não sei dizer a razão, mas existe uma questão até mesmo natural, né? Que a música ela tem um poder, realmente. Naturalmente, a música tem um poder de tocar a alma humana. E quando isso o Espírito Santo não tem um problema de usar isso. Então, tem gente que acha que isso está errado. Não, não tem nenhum problema. Deus realmente deu a música é realmente algo que foi criado, dado para preenchimento da alma mesmo, das emoções, né? Certo? Às vezes tem uma banda que não é cristã e eu estou assistindo ali, às vezes eu choro, me emociono. Só falta levantar a mão e adorar a Deus ali. Eu tinha um DVD do Journey que eu meio que fazia um louvor e adoração. Ele falou, oh, glórias! Até rodava o manto ali Então é isso, porque quando você vê qualquer coisa sendo feita com excelência, né? Eu lembro do Cirque du Soleil, a primeira vez que eu assisti um Cirque du Soleil em DVD, né? Nunca tive oportunidade de ver pessoalmente, mas aquilo ali, aquela arte ali, cara, do circo ali, né? O circense ali, aquela coisa ali, que maravilha aquilo, cara, coisa linda. Esses tempos quando a gente foi na feirinha do Largo, e tinha uma parte da feirinha do Largo assim que era só disposição de quadros de artistas curitibanos, né, daqui da região. Cara, eu fiquei ali um tempão ali olhando, admirando a arte, cara, e adorando a Deus, contemplando a Deus pela arte. Que coisa maravilhosa. E pensar que tudo isso nasceu na igreja. A arte sacra. A nossa herança na arte sacra é uma coisa assim que a gente nem tem conhecimento. Vocês precisam ler 2 livros, mas especialmente um livro de um cara chamado Frank Schaeffer, que é o filho do Francis Schaeffer. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Não sei o que lá da mediocridade. Alguém procura aí, Frank Schaeffer, mediocridade. Acho que é acima da mediocridade. Não, acostumados com a mediocridade, uma coisa assim. Esqueci. Mas ele fala ali, ele fala a respeito da história da arte sacra. E eu sou um cara assim, que sempre quando eu leio qualquer livro, eu sempre leio com... Oi? Viciados em Mediocridade, do Frank Schaeffer. Leiam esse livro, gente. Leiam, vale a pena. Você que é um artista especialmente, sabe? Se você é um tatuador, um desenhista, um pintor, sabe? Artes cênicas, não sei, qualquer coisa, sabe? Mas leia esse livro, ele é muito bom. Ele é uma crítica bem ácida, inclusive, à questão da arte contemporânea cristã, que praticamente inexiste, né? Especialmente ele critica muito a questão da música cristã contemporânea. Porque você vai comparar a música cristã contemporânea com Bach, né? Com aquilo que Bach fazia, né? Bach, né? Nem comparação tem, né, tchê? Então, ele fala isso, então é muito massa a história, tudo aquilo que ele relata nesse livro. E como eu falei, eu sou muito curioso, então cada nome que ele mencionava ali, eu ia já para o Google lá e ia olhar as obras daquele cara assim, nossa, gente, é uma coisa assim absurda, absurda. A nossa herança da arte cristã. O que a igreja tem como herança assim, é impressionante. E infelizmente hoje é isso aí. 3 acordes, uma frase repetida 100 vezes, né, e acha que isso é arte, né? É para Deus? Então, para Deus, está desse jeito, né?
Porque quantas pessoas, né, a gente tem como testemunho na Gólgota, de por procurar fazer as coisas com excelência, quantas pessoas foram tocadas no momento do louvor? Conheço várias pessoas. Eu conheço um cara que sempre tinha umas pessoas que não concordavam em ter música do Rodox no louvor, porque de fato o Rodox não é música de louvor, tal, né? Tem umas letras ali que, né, nem, sei lá, acho que só o Espírito Santo sabe o que o cara quis dizer com aquilo ali, né? Mas teve um cara que ele voltou para Cristo por causa de uma música do Rodox, né? Ele estava ali, o Espírito Santo usou aquela letra para trazer iluminação e consciência nele, e ele se converteu por meio daquela música. Certo? E outras pessoas que foram tocadas, né, por outras músicas ali. Então a música, ela tem esse poder de edificação, esse poder de transformação, né, e mesmo de modo natural, ela tem os seus benefícios. Ainda que você não use música para adoração, ela tem um benefício. Amém? Claro que você tem que tomar cuidado, né? Tinha uma pessoa na Gólgota que ela tinha depressão, uma depressão assim bem complicada, cara. Ela ficava ouvindo umas músicas de doom metal. Não sei o que vocês sabem o que é doom metal, mas doom metal imagina uma música lenta, triste, down, que assim, eu que não sou uma pessoa com tendências depressivas, se eu ficar escutando o dia inteiro, até eu corto os pulsos, né? Porque é um negócio realmente, eu gosto de doom metal, mas eu sei que eu posso ouvir um CD no máximo, daí já correr, ouvir um hard rock para dar um up no espírito. Deus valoriza tanto a música que ao derredor do seu trono existe miríades e miríades de anjos, serafins, querubins, o adorando por todo o sempre. E a Bíblia diz que os anciãos estavam com harpas, e toda aquela multidão estava diante do Cordeiro com suas harpas e tocava. Eu acho que quando foi revelado isso era harpa, mas eu acho que agora vai ser guitarra. Acho que agora é heavy metal mesmo, power praise tocando lá o tempo todo lá. Em nome de Jesus, com bateria, né? Pedal de 10 bumbos, deve ser o negócio lá. Vai ser que o negócio vai ser legal, hein? Eu lembro a primeira vez que eu sonhei com a Gólgota, quando a Gólgota nem existia. Eu estava em Foz do Iguaçu, tendo um momento de oração, e eu tive uma experiência mística, eu fiquei em êxtase. E nessa visão eu vi uma igreja, não essa aqui, mas a antiga, toda pintada de preto, e eu estava numa igreja presbiteriana, meus queridos, que o louvor nem podia bater palmas. Eu nunca tinha ouvido falar de uma igreja de heavy metal, nunca. E eu tive esse sonho, eu vi uma igreja pintada de preto, os caras tocando no louvor, tudo de preto, todo cabeludo, uma igreja assim, cheia de gente, cabeluda, tatuagem para tudo que é lado, e tinha um cara cantando, e era um doom metal. Esse cara estava cantando uma música de doom metal, e o vocal gutural, assim. Então ele cantava aquela música assim, cara, e eu chorava, eu me arrepiava, porque eu via aquela coisa linda. E era a Gólgota. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu volto a falar. Você quer que Deus revele os sonhos dele para a tua vida? Ore. Jejue. Busque a Deus. Busque a Deus. Faça de 2023 um ano que você vai terminar ele podendo dizer: esse ano eu experimentei o Senhor na minha vida. Esse ano o Senhor usou a minha vida para gerar frutos, gerar vida. Primeiramente na minha própria vida, curando a minha vida, me libertando de vícios, de pecados, de preguiça. Que Deus possa esse ano, em nome de Jesus, meus queridos, gerar muitos e muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala isso. Jesus fala assim: olha, eu chamei vocês para que vocês gerem muitos frutos. Muitos frutos. Amém?
O sonho de Deus é que a gente seja essa árvore carregada de frutos. Em nome de Jesus. O 11º, estou quase encerrando, é orientação. A busca por orientação. Quanto tempo faz que você não ora pedindo a Deus assim, Pai, eu preciso de uma direção específica em relação a isso? Quando você vai tomar decisões na sua vida, como é que acontece? Você ora para Deus antes? Procura uma orientação antes? Fala, Deus, me oriente. Fale comigo. Eu estou numa decisão, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que está numa decisão de ir para 3 cidades ali, né, em vista ali. Vem procurar, Pipe, o que você me fala? Que conselho você me dá? Então, procurando uma orientação, eu acho lindo isso. Porque é uma pessoa que não está querendo decidir por si mesmo, segundo a sua vontade e ponto final. Uma pessoa que está procurando uma orientação. Ou não, simplesmente você decide, faz as coisas, não interessa o que Deus acha, o que Deus perguntou e nada disso. Como é que é essa busca por orientação? Você vive uma vida de orientação? Lá em João 3,8, diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, sugerindo que quem é nascido do Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, é orientado pelo Espírito Santo. Eu e a Cátia estamos em Curitiba por uma orientação do Espírito Santo. Nunca sonhamos em sair de Foz do Iguaçu. Nunca. Não é verdade? Nosso grande projeto de vida era envelhecer, ficar velho em Foz do Iguaçu e ser enterrado no cemitério municipal de Foz do Iguaçu. É o sonho da nossa vida. Era ficar velho e morrer lá. E nós viemos para um show do mundo, aqui em Curitiba. Viemos para o show de uma banda chamada Blind Guardian, mas os miseráveis foram lá para a Bahia, comeram uma acarajé, passaram mal, cancelaram o show. Bem feito para nós, né? Viemos de música do mundo, daí deu nessa. E a gente tinha um pessoal aqui que a gente tinha conhecido, a gente foi na casa deles, tal, chegou lá, tinha um profeta. E esse profeta olhou para nós dois assim e falou assim, olha, Deus está mandando dizer para vocês que o tempo de vocês, lá onde vocês estão, acabou. O que está acontecendo na vida de vocês lá é somente as pulgas, e se vocês insistirem lá, Ele vai enviar os gafanhotos, e acabou o tempo de vocês lá. E a gente sabia do que ele estava falando, porque eu e a Cátia estávamos falidos financeiramente. Nossa vida estava lá, a gente não estava servindo a igreja, a gente não estava só trabalhando, não tendo mais nenhum ministério, nada. E algumas pessoas já tinham ido antes e convidado a gente para vir embora para Curitiba, para começar um trabalho aqui. E a gente falou assim, não. E quando aquele cara falou aquilo lá, aquilo testificou no nosso espírito, na hora a gente sentiu paz. Em coisa de 3 meses nós voltamos para Foz, vendemos tudo que a gente não tinha. E entregamos o imóvel que a gente tinha lá, colocamos a nossa pequena mudança num caminhão e viemos embora, sem nada. Sem nada. Absolutamente sem nada. Em obediência a Deus. E depois de 22 anos de obediência a Deus, milhares e milhares de pessoas foram alcançadas por meio dessa igreja. Aleluia. Porque obedecemos. O Espírito falou, amém. Faça. Faça. Se nós tivéssemos ficado em Foz do Iguaçu, queridos, talvez Deus tivesse levantado outra pessoa para fazer isso daqui. Mas nós não teríamos experimentado isso daqui na nossa vida. Sabe? Então, a diferença da experiência cristã, de você viver sob a orientação do Espírito Santo, é justamente isso. O que você colhe quando você vive debaixo de orientação. Porque não interessa a nossa vontade. O que interessa é o que Deus quer de mim e quer de você. O que Ele quer fazer por meio da minha e da tua vida. Bem, o Brunello, desde que eu conheci ele, o negócio dele é os drogaditos.
Sempre uma coisa que queimava no coração dele. E o Brunello começou na Gólgota, lá de Rio Branco, né, pegando os caras da rua, dando banho. Eu não sei como é que ele faz isso, cara, né? Tem um cara aqui da igreja que um dia ele estava lá, falou, vamos comigo aí. Daí ele começou a recolher os caras da rua e colocar dentro do carro. E o cara só faltou sair pela janela assim, porque não aguentava o cheiro dos caras dentro do carro. Tão fedido que estavam os caras, né? E era isso, o Brunello recolheu esses caras para levar lá na igreja e dar um banho nos caras, entendeu? Dar uma roupa nova e dar comida para os caras. Então ele sempre teve essa pegada. Eu não confesso para vocês que eu tenho dificuldade. Tem gente aqui que eu não consigo abraçar, né? Imagina esses caras, né? Pode perceber, se eu nunca dou um abraço em você, você fica esperto. Vocês acham que eu estou brincando, né? Certo? Então, viver sob a orientação do Espírito Santo, procurar viver uma vida assim, que todos os dias falar para Deus. Essa é a minha oração. Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade na minha vida hoje. Me oriente, me direcione. Sabe, eu já experimentei coisas assim, claras, assim, palavras da parte de Deus, clara, orientação de ouvir de fato a voz do Espírito dizendo, vai e faça isso. Eu não estou dizendo que a todo dia eu sento no meu sofá, pego minha Bíblia e o Espírito Santo fala comigo, e aí, como é que está seu dia, tudo certo? Né? Como uma coisa, como eu estou falando com vocês, não estou dizendo que é isso, mas eu estou falando que eu já experimentei, já tive experiências de ouvir de fato Deus falar com voz audível para mim. Busque uma vida de orientação em nome de Jesus, queridos. Sabe? Busque. Seja a paz o árbitro no teu coração. Nada faça. Quando a gente foi ver aquele barracão antigo, eu tinha olhado esse barracão assim pela internet e eu não sei. Temos que ir lá, né? No que eu entrei no barracão, assim, a Kátia junto comigo, na hora, pum, o Espírito falou, é aqui. Eu falei, é aqui. É esse lugar. E assim, é sempre assim, eu começo a procurar lugares, e eu vou lá e eu fico orando, eu fico no Espírito. E todas as vezes é assim. Não é aqui. Estar aberto para a orientação do Espírito Santo, queridos. Procure fazer isso todos os dias. Acordar e falar, Senhor, eu não quero governar a minha vida. Eu preciso que você governe a minha vida, reine e me direcione. Amém? Amém? E a última disciplina, queridos, diz respeito na questão da busca da celebração voltada especificamente com relação à alegria do Senhor. Sabe, eu sou uma pessoa muito feliz, de fato. Praticamente o tempo todo eu sou feliz. Isso é crônico na minha vida. Então, assim, eu sou feliz e tenho momentos de tristeza na minha vida. Eu sei que tem pessoas que são tristes e tem momentos de felicidade. E sei de gente que é triste e não tem nunca nenhum momento de felicidade. Por razões, às vezes, de uma doença, uma depressão crônica que rouba a alegria, certo? Mas eu acho interessante quando a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a Bíblia fala alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Então, a alegria, ela é uma disciplina, ela é algo que eu e você precisamos também na nossa vida, de alegria, porque a alegria, ela nos impulsiona, ela nos levanta. Então, eu gosto de acordar todos os dias e sentir esse poder da alegria me movendo todos os dias. Porque deve ser triste você acordar todos os dias cabisbaixo, não ter força para levantar da cama, não ter motivação para a vida, não ter sabor na vida. E isso, com certeza, querido, salvo pessoas que sofrem com depressão e que precisam, infelizmente, de uma medicação para equilibrar as coisas. Não é o desejo de Deus para a nossa vida, que a gente seja pessoas tristes o tempo todo. Então, está doente, procura um médico, vai atrás de uma medicação
para tentar equilibrar essa questão química do cérebro, né, para que possa, de alguma forma, também ter um pouco de alegria na vida. Momentos de alegria, pelo menos. Agora, o tempo todo triste, não penso ser a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Certo? Mas, volto a falar, eu não estou ignorando a questão da depressão como uma doença. Certo? Uma vez fui questionado em relação ao suicídio, né? E aí, Pipe, o que acontece com a pessoa que se suicida? Vai para o inferno? Vai para o céu? Como é que faz? O que acontece com a pessoa que comete suicídio? Eu falei, olha, há muito tempo a igreja falou que pessoas que se suicidam perdem a salvação, né? Não tem salvação para o suicídio. Mas hoje, nos últimos 50 anos, os teólogos, pastores têm olhado para isso com uma forma diferente. Uma vez que a gente entende que nem todo suicídio é uma coisa simples de ser definida como uma vontade, é uma escolha simplesmente, e sim um fruto de uma doença muito perigosa, perigosíssima, e que mata, e que infelizmente durante muito tempo a igreja cristã ignorou e tratou isso como frescura, tratou isso como demônio, tratou isso como uma falta de fé, tratou isso como uma falta de Deus e coisa desse tipo. E que a gente sabe muito bem que é uma doença e é muito séria e que mata. Basta um momento, já era. Então, quem sofre com isso, queridos, não brinque com isso. Procure um profissional médico, um psiquiatra, vá em busca disso. Claro que não é só medicação, é outros fatores que envolvem, né? Não é somente tomar remédio, mas tem outras coisas, mas não brinque com isso. Não brinque com isso. Eu não lembro qual foi o ano, se foi 2020, eu faço parte de um grupo de pastores no WhatsApp e semanalmente a gente recebia notícias de pastores se suicidando. Teve um pastor no Rio Grande do Sul que ele se enforcou no púlpito da igreja. No púlpito. Qual é a mensagem que esse homem deixou para a sua igreja? O Newton me mandou um vídeo essa semana de um cara com um cartaz na rua assim, dizendo assim: tenho depressão, converse comigo. E as pessoas passando, ninguém parava. Daí quando ele trocou o cartaz e colocou assim: dinheiro grátis. Daí tinha uns colado ali, as pessoas paravam para pegar dinheiro. Então isso a gente precisa. A gente teve um caso de um menino que vinha na Gólgota, era de uma outra igreja, jovem, extremamente jovem, 20 e poucos anos, que se suicidou no centro de Curitiba, se jogou de cima de um prédio. E você olhava para ele assim, e o que foi mais triste para nós assim, foi porque ele sempre chegava no domingo na igreja, e ele era uma pessoa que tentava assim, ajudar nas coisas, assim, mas ele sempre ficava isolado, eu não via as pessoas conversando com ele, e aquilo me dava uma agonia muito grande. Porque às vezes eu ficava lá na frente, no púlpito ali, conversando com as pessoas, e ele sempre isolado ali, e eu falava, meu Deus, o que acontece com essa igreja, com essas pessoas que não conseguem parar e dar atenção para uma pessoa que está sozinha, precisando às vezes só de falar, de ter relacionamento, de que alguém o ouça, de trocar a vida, a experiência da vida, né? E quando ele se suicidou, gente, aquilo, o Gabriel, meu filho, ficou desesperado, que também era uma pessoa que tentava se aproximar dele. Muito triste isso. Então, queridos, não é frescura, não é demônio. Nossa, quisesse eu que se fosse demônio. Nossa, que fosse legiões de demônio. Era só chegar, sai Satanás. Pronto, acabou o problema, né? Mas não é. Amém? Não é. Quando eu tive síndrome de pânico em 2013, o que eu ouvi coisas de que pastorzinho que é esse, que fede esse pastor, que cara mais fraco. Não, essa parte eu até concordo. Que cocô do cavalo do bandido que esse cara faz, é verdade.
por um lado. Mas não é algo que você tem o controle. Você não simplesmente pega e escolhe ter isso. Nossa, Deus o livre. Eu sempre falo que eu não desejava nem para o Satanás ter síndrome de pânico. Não desejo nem para o meu pior inimigo. Então, não é frescura. Eu não sei porque eu estou falando tanto isso aqui, né, porque tem pessoas também ouvindo de fora, mas é isso, porque ainda existe um pouco esse estigma de que depressão, crente não tem depressão. As pessoas não sabem que o maior pregador, considerado o príncipe dos pregadores, que era Spurgeon tinha uma depressão crônica. Lutou a vida inteira contra a depressão. Só não se matou porque teve uma graça soberana sobre a vida dele que não o deixou. Então hoje nós teólogos e pastores olhamos para a questão do suicídio com um certo cuidado em não julgar dessa forma tão precipitada como muitas vezes é julgado. Eu não sei dizer, sinceramente eu não sei. Porque se alguém me perguntar assim, Pipe, tem uma pessoa ali que morreu de câncer, ela foi para o céu ou foi para o inferno? Eu falo, ué? O que tem a ver o câncer com o céu e o inferno? A pessoa, foi o câncer que matou ela. E a depressão também é assim, querido. Depressão é a mesma coisa, é uma doença. É uma doença. É uma doença. Cuidado, cuidado. Se você tem alguém que tem depressão em casa, na tua família, querido, cuidado. Todo cuidado é pouco e corra para um profissional. Então, a celebração, encerrando, a Confissão de Westminster diz assim: o principal fim e dever do homem é amar a Deus e desfrutar da sua companhia para sempre. Então, por isso é importante essa questão da busca por Deus, porque Deus também pode, quem sabe, ser a cura para muitas dessas doenças da nossa psique, do nosso emocional, esses transtornos envolvendo as nossas emoções. Porque, gente, está uma bagunça. A gente está um fruto de uma bagunça. A Kátia falou que há pouco tempo atrás, esses transtornos emocionais tinham lá, sei lá, 70 dentro de uma classificação. Agora, nos últimos anos, já tem 500 transtornos classificados. Que antes estavam lá, mas a gente não classificava aquilo como um transtorno, e agora já tem quase 500 transtornos classificados. Então, todo mundo, provavelmente, aqui nessa noite tem alguma coisa, algum transtorno. Isso é visível. Alguns aí, dá para exportar, assim, sabe? Vender. Tem até demais. Queria encerrar com um texto de Gálatas 5:22, porque uma das coisas que envolve o fruto do Espírito, olha só que coisa linda, mas o fruto do Espírito, ou seja, o fruto dessa pessoa que habita em nós, desse que nós buscamos todos os dias, que nós oramos, que nós clamamos, que nós buscamos orientação, que nós buscamos ser cheios, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E especialmente nessa questão da alegria. Eu lembro uma vez que eu fui orar com o pessoal da Quadrangular no meio do mato. E a gente ficou lá e eu tive uma experiência assim com o Espírito Santo, de ficar tão cheio do Espírito Santo, que eu comecei a rir e eu não conseguia parar de rir, de tanta alegria que eu fui inundado naquele dia. E a gente saiu do mato, foi embora e eu ficava rindo. Cheguei em casa rindo, meu pai achou que eu tinha fumado um baseado, alguma coisa. Eu estava drogadito. E fui dormir com aquela alegria. Às vezes eu tenho isso em casa. Às vezes eu estou lá, hoje mesmo a Kátia estava tomando banho, eu estava orando na cama assim, eu estava tendo isso na cama, essa coisa da alegria, sabe? Nós precisamos ser, queridos, esse povo que demonstra realmente que a gente tem Deus na nossa vida. Nós somos um povo mais feliz da terra. Mesmo diante de todas as dificuldades, lutas e desafios diários que nós temos como sermos pessoas felizes,
apesar de tudo. Pessoas que glorificam, louvam a Deus, apesar da vida, apesar das lutas. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Espírito Santo, eu te agradeço pelas oportunidades, Senhor, que a gente tem tido de poder aprender a adquirir ferramentas, direção, para que a gente seja cheio de Ti, Senhor. Espírito Santo, por favor, não nos deixes a sós com a gente mesmo, Senhor. Espírito Santo, vença em cada um de nós. Vença as nossas vontades, Senhor. Vença as nossas decisões, as nossas escolhas, Senhor. A nossa preguiça, a nossa procrastinação, Senhor. Nos livre, Senhor, de termos mais um ano preguiçoso, relaxado, de fazer as coisas do Teu reino de modo porco, relaxado, Deus. Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude. Que o Senhor faça brotar em nosso espírito, Senhor, uma fome por Ti como nunca tivemos antes. Um desejo, Deus, sabe, que nos consuma de estar na Tua presença, de Te buscar, de Te amar, de Te servir, de ser orientado por Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós não queremos uma vida vazia, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Para quem sabe, Senhor, alcançar graça e misericórdia, Deus, de podermos ser, de fato, Deus, esses vasos de honra. Quem sabe, Deus, o Senhor possa usar até mesmo as nossas sombras para curar. Deus, um mundo tão cético, tão vazio da Tua presença, tão desesperado, Deus, por esperança, por vida, por amor, por graça, Deus. Mais do que nunca a Tua igreja precisa se levantar, Deus, e anunciar um evangelho não somente de palavras, mas um evangelho de poder. Um evangelho cheio da Tua presença, Senhor. Cheio da Tua presença. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém.